Capítulo 3. Manifestações inteligentes. 65. No que acabamos de ver, nada seguramente revela a intervenção de uma força oculta, e esses efeitos poderiam perfeitamente se explicar pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou a de um fluido qualquer. Tal foi, com efeito, a primeira solução dada a esses fenômenos e que podia, com razão, passar por muita lógica. Haveria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar-lhe a insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, resta evidente que lhe admitindo, mesmo que a eletricidade ou outro fluido tenha nele um papel, a ele se mistura uma outra causa. Qual seria? Qual seria essa inteligência? Foi o que a continuação das observações fez conhecer. 66. Para que a manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Seguramente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, se está bem certo de que ele não obedece senão a um impulso mecânico. Mas se reconhece nos movimentos do catavento sinais intencionais, se ele vira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão ao comando. Seria forçoso admitir não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi ao que se chegou pela mesa. 67. Vimos a mesa se mover, se erguer, dar pancadas sob a influência de um ou de vários médiuns. O primeiro efeito inteligente que foi notado foi o de ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pé designado. Depois, caindo, dava um número determinado de golpes, respondendo a uma questão. De outras vezes, a mesa, sem o contato de ninguém, passeava sozinha pelo quarto, indo à direita ou à esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos conforme a ordem dos assistentes. É bem evidente que descartamos qualquer suposição de fraude, que admitimos a completa lealdade dos assistentes, atestada pela sua honorabilidade e seu perfeito desinteresse. Falaremos mais tarde das fraudes contra as quais é prudente estar-se em guarda. 68. Por meio das pancadas dadas e, sobretudo, pelas pancadas no interior da mesa de que acabamos de falar, se obtém efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de diversas batidas do tambor, do simulacro de luta com fogo de fila ou de pelotão de um canhoneio. Depois o rangido da serra, os golpes de martelo, o ritmo de diferentes melodias, etc. Como se compreende, foi um vasto campo aberto à exploração. Foi dito que, uma vez que havia ali uma inteligência oculta, deveria poder responder às questões, e ela respondeu com efeito, por sim ou por não, por meio de um número de pancadas convencionadas. Por terem sido essas respostas muito insignificantes, ocorreu a ideia de fazer designar as letras do alfabeto e de compor, assim, palavras e frases. 69. Esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não poderiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade era explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas. Desde que se averiguou que essas pancadas não eram dadas pelo médium ou eram, pois, pelo pensamento.
Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso ainda que todos aqueles que foram vistos. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião. Com efeito, as respostas se encontravam, muito frequentemente, em oposição formal com o pensamento dos assistentes, fora da capacidade intelectual do médium, mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. Os exemplos são tão numerosos e é quase impossível que alguém que se tenha se ocupado um pouco com as comunicações espíritas dele não tenha sido muitas vezes testemunha. Citaremos apenas um que nos foi referido por uma testemunha ocular. 70. A bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixaram todo mundo admirado, disse o que se segue por meio de pancadas. Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de... Indicava a quantia, que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno. Mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo? 71. Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e é a eles que se deve o das comunicações escritas. As primeiras comunicações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento pela influência de um médium, se pôs a traçar caracteres. Depois, palavras e frases. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de mesinhas grandes quanto a mão, feitas para isso. Depois, cestinhas, caixas de papelão e, enfim, simples pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram, definitivamente, senão apêndices, verdadeiras lapiseiras dos quais se podia prescindir, segurando o médium, ele mesmo o lápis. A mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sob um impulso dado pelo espírito, e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além-túmulo não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação, nesses fenômenos, da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos.